Paz do Senhor Jesus, meus irmãos, sejam muito bem-vindos de volta ao canal Didaquê. Meu nome é Willan Santos e hoje nós estaremos comentando a lição de número 2 do primeiro trimestre das lições bíblicas da CPAD do ano 2023. Hoje, especificamente, temos o prazer de receber conosco o pastor Henrique, que vai estar tecendo aqui os comentários desta lição maravilhosa que apresenta para nós o tema o avivamento no Antigo Testamento. Pai do Senhor, pastor Henrique. Pai do Senhor, pastor Willa, é um prazer estar com vocês no dia de hoje. O Senhor tem preparado esse momento para nós juntos aqui aprendermos mais sobre esse tema de grande relevância para os dias atuais em que vivemos. Muito bem, meus queridos, como disse a nossa lição, que tem como data de 8 de janeiro de 2023, ela tem como tema o avivamento no Antigo Testamento. E o autor da lição, o pastor Elinaldo Renovato, ele coloca como texto áureo o livro de Êxodo, capítulo 34, versículo de número 10, a parte A. Diz assim o texto áureo: Então disse: Eis que eu faço um concerto. Farei diante de todo o povo maravilhas que nunca foram feitas em toda a terra, nem entre gente alguma. Êxodo 34, versículo 10, parte A. A verdade prática diz assim: a Bíblia revela que Deus responde ao seu povo com muitos avivamentos como resposta às orações e súplicas. Deus se revela ao seu povo em resposta às suas orações e súplicas. A leitura bíblica em classe está no segundo livro das Crônicas, capítulo de número 34, versículos 29 a 33. Você faça essa leitura na sua casa, porque nós já vamos iniciar a nossa lição e os comentários riquíssimos que iremos receber com o pastor Henrique. Muito bem, a palavra-chave da nossa lição é o Antigo Testamento e os avivamentos relevantes que ocorreram neste período da história do povo de Deus, onde o Senhor Deus ele tem se revelado ao seu povo de diversas formas. Sempre que o seu povo se reúne para orar, para buscar a presença de Deus, o Senhor Deus se revela e ele responde ao seu povo, e essa resposta de Deus sempre irrompe em poderosos avivamentos. Foi assim nos dias de Moisés, foi assim nos dias do profeta Samuel, e dentre tantos outros personagens que Deus utilizou na história do contexto do Antigo Testamento para operar por esses homens santos, essas mulheres santas, que Deus escolheu para liderar o seu povo. Veja que vai ser muito importante nessa lição a gente observar que Deus é o promotor do avivamento, mas ele sempre vai levantar homens capazes, homens ungidos com o seu poder e com o seu espírito, para que esse avivamento possa abranger todo o seu povo. Não é assim, pastor? Nós vemos aqui o tópico de número 1, que apresenta para nós justamente isso no panorama dos avivamentos do Antigo Testamento. Pois bem, irmãos, como bem comentado aqui pelo pastor Willa, esse tema é um tema impactante para as nossas vidas, nos dias atuais. E só que, capitulando a lição passada, nós aprendemos o que é o avivamento espiritual. Foi uma lição introdutória, pastor Willa, que nós tivemos, falando um pouco sobre o significado do que significa avivamento. É bom nós lembrarmos que nos dias atuais nós temos alguns significados aí distorcidos sobre o significado do que é um avivamento. Avivamento não é simplesmente um ajuntamento de pessoas em uma grande festa, onde um grupo vai até a frente e essas pessoas, elas muitas das vezes manipuladas por pregadores e cantores que têm as suas manhas, as suas artimanhas para levar o povo a um emocionalismo barato. E quando é ao término dessa festa, na segunda-feira, nós não conseguimos identificar nenhum sinal, nenhuma espécie de sinais que aponta para a veracidade desse avivamento.
Por exemplo, a pessoa, ela diz que foi avivada, só que na terça-feira tem um culto de oração, tem um culto de ensino da palavra de Deus, e não vemos a presença dessas pessoas que disseram que foram avivadas. Então, essas lições ela vem em um momento muito importante para a igreja nos dias atuais, para nós nos aperfeiçoarmos e buscarmos mais a presença de Deus, para que o Senhor ele venha se manifestar com poder e grande glória. E é bom nós aqui pontuarmos o que o pastor Mira já disse, que Deus ele tem prazer em manifestar a sua glória. É ele que é o promotor do avivamento, o Espírito Santo. Homem não produz avivamento. Quem traz o avivamento é o Espírito de Deus. É o Senhor que traz este avivamento para o seu povo. E o Senhor ele vai sempre procurar alguém para usar. É importante nós citarmos aqui o que está escrito lá em Apocalipse, capítulo 3, se não falha a memória, verso 20, quando o Senhor Jesus ele fala com a igreja de Laodiceia. Se alguém ouvir a minha voz, o Senhor ele está à porta, batendo, e ele procura alguém. Ele procura alguém, ele estava do lado de fora daquela igreja. Aquele que anda no meio dos 7 castiçais de ouro, ele estava procurando alguém para usá-lo. Então o Senhor, nos dias em que nós vivemos, ele ainda está procurando alguém. Independente do cargo eclesiástico, independente de raça, de cor, independente se essa pessoa é uma pessoa que tem um poder monetário elevadíssimo ou não, ele está procurando alguém que está disposto a ouvir e obedecer a sua voz. Se assim o Senhor encontrar, ele vai usar essa pessoa para este grande avivamento. Não é assim, pastor Will? Isso mesmo, pastor Henrique. E quando Deus ele encontra essa pessoa, a forma que Deus se utiliza dessa pessoa causa espanto para aqueles que estão observando, porque a condição daquela pessoa, ela passa de uma condição natural para uma condição fervorosa, uma condição de quem está sendo usado por Deus para grandes obras. E este primeiro tópico, quando trata aqui do panorama dos avivamentos, nós temos aqui, pastor Henrique, Moisés, Samuel e o rei Josias como personagens centrais de avivamentos promovido por Deus. Eu disse aqui no começo da importância de um líder espiritual à frente do povo de Deus para que este povo seja impactado por este avivamento. Sim. Como o pastor ele acaba de pontuar, Deus usa aqui Moisés, usa Samuel e usa também Josias. Antes de a gente darmos aqui uma pincelada na vida desses 3 personagens bíblicos, eu quero aqui apenas tecer aqui algum comentário. Talvez você não teve a oportunidade de frequentar a primeira lição. O avivamento é marcado pelo temor de Deus e uma renovada apreciação de sua grandeza e majestade. Avivamento tem sinais notáveis, visíveis, ou seja, patente aos olhos de todos que cercam um indivíduo ou uma igreja. O avivamento ela é consequência do pedido fervoroso pelo derramamento do Espírito. Avivamento traz as marcas da atuação de Deus por meio de milagres e prodígios. O avivamento também é marcado pela presença de Deus. E o avivamento também ele transforma um ambiente em que a adoração verdadeira domina o coração dos que participam de um culto. Avivamento é o Espírito Santo enchendo um corpo prestes a tornar-se um cadáver. Então, os irmãos notem alguns significados aqui, o que significa um avivamento. E falando de Moisés, nós aprendemos uma grande lição ali, falando da vida de Moisés,
no Monte Sinai, quando nós vemos a forma que Deus ele se manifesta, a forma que Deus se revela a Moisés. O avivamento, ele chama a atenção, ele atrai, né, pastor Will? A Bíblia diz que a sarça, ela ardia, mas ela não se consumia. Aquela visão, ela atraiu Moisés até aquele momento impactante na sua vida. E Deus, ele se manifesta a Moisés, consequentemente usando a vida de Moisés para abençoar o povo, em resposta de um clamor do povo. O povo estava em um cenário desesperador, um cenário muito crítico, caótico. Deus estava atentamente ali acompanhando os passos do povo, o sofrimento do povo, e Deus, ele se revela. Como diz aqui a verdade prática, que a Bíblia revela que Deus responde ao seu povo com muitos avivamentos como resposta às orações e súplicas. Então isso aqui é muito importante. Dentro disso, pastor, eu até anotei aqui, se você puder guardar isso aqui, guarde. O avivamento é resposta de Deus a um povo que o busca, em primeiro lugar, humildemente, segundo, fervorosamente e terceiro, desesperadamente. Então isso é avivamento que nós estamos aqui aprendendo nessa segunda lição. O avivamento também no tempo de Samuel, Deus usa também o profeta Samuel de uma maneira muito especial, peculiar. Interessante que a cada um Deus usa de uma forma em um avivamento. Deus ele se manifesta de uma maneira na forma de Moisés, na vida de Samuel de outra, e todos esses não hesitaram em denunciar o pecado, a maldade, a apostasia. Então, avivamento é isso, mas avivamento não é simplesmente declarar algumas palavras de autoajuda, declarar algumas palavras em que nós vemos nos dias de hoje, que as pessoas acham que o fazendo vai acontecer o avivamento. O avivamento não se sucede da noite para o dia. O avivamento não vai acontecer mediante a um grupo. Vamos fazer uma campanha de 7 dias, de 10 dias. Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, achando que o avivamento ele vai acontecer. Mas ao meditar nas Sagradas Escrituras, nós vamos ver que houve um processo para que este avivamento acontecesse. Nós vemos que houve grupos que oraram anos, oraram meses, oraram um tempo muito extenso para que o avivamento ele chegasse. Todavia, é bom nós lembrarmos que a perseverança é algo de suma importância para alcançarmos o avivamento. Deve-se trilhar o caminho da perseverança para nós alcançarmos o avivamento. Tanto no tempo de Moisés como de Samuel, o tempo que Deus os usara, é importante nós também aprendemos isso, que tem um tempo de Deus, né, para Deus usar a cada instrumento em um avivamento. Outra coisa, pastor Ida, que me chamou a atenção é que em um avivamento nós devemos nos voltarmos para uma coisa, a manutenção desse avivamento. Ou seja, todas as vezes que esses grupos que buscaram o avivamento, que alcançaram o avivamento, eles pararam de orar, pararam de buscar ao Senhor, esses avivamentos, eles cessaram. Então, é de suma importância perseverarmos na oração, na humilhação, na dependência de Deus. E entendermos que é o Senhor que está trazendo avivamento e não é nenhum mérito nosso. Vamos falar aqui um pouquinho, pastor Luíra, do avivamento no tempo de Josias. Esse avivamento aqui é um avivamento que nos chama muita atenção. E falando aqui, eu queria que o pastor Luíra também comentasse um pouquinho sobre a questão de Manassés, né? O pai aqui de Josias. Sim, olha que interessante, que casa bem aquilo que o pastor Henrique estava falando.
que Manassés ele foi um rei péssimo. Ele reinou durante 52 anos, teve um reinado longevo, mas foi um péssimo rei. Este rei Manassés ele se inclinou à idolatria, teve um exemplo muito positivo do seu pai, o rei Ezequias, que foi um excelente rei, que foi um rei preocupado em buscar o Senhor, que foi um rei preocupado em estar na presença de Deus, foi um dos reis reformadores que a Bíblia cita. Porém, Manassés foi um péssimo rei. Ele apresentou até os seus filhos para serem oferecidos em sacrifício a Moloque, que era uma das abominações mais terríveis que havia em Israel. Mas é interessante, pastor, falando do contexto do avivamento, que o rei Manassés, ele se humilhou, diz a Bíblia, perante a presença do Senhor. Isso está em harmonia com a lição de número 1, que tinha ali o enfoque no segundo livro das Crônicas, capítulo 7, versículo 14, que é conhecido de todos nós, que se o povo de Deus se humilhar e orar e se converter dos seus maus caminhos, confessar os seus pecados, então Deus vai ouvir do céu. E como vimos aqui no comentário do pastor Henrique, a resposta de Deus é um poderoso avivamento. Poderoso avivamento. Mas é interessante notarmos que o sucessor de Manassés, tendo tido o exemplo do seu pai, que foi um mau rei, mas se voltou para Deus e Deus abençoou o seu reinado, fez prosperar o seu reinado, morreu temente a Deus, o seu filho já não teve a mesma postura. O seu filho voltou a se inclinar perante os falsos deuses, voltou com a promiscuidade, com adultério espiritual. Então, a Bíblia diz que o próprio povo veio e exterminou toda a família. E aí sobrou apenas o herdeiro do trono, que foi o rei Josias, posto no trono para reinar com apenas 8 anos de idade, e foi um rei que teve um reinado abençoado, né, pastor? Muito, muito abençoado. Pastor William, aqui, ó, segundo o livro das Crônicas, capítulo 33, o verso de número 12, a Bíblia diz que ele, angustiado, orou deveras ao Senhor, seu Deus, e humilhou-se muito perante o Deus de seus pais. E ele fez a sua oração, Deus se aplacou para com ele, ouviu a sua súplica e tornou a trazer ele novamente a Jerusalém. E houve o reconhecimento então de Moisés que o Senhor, ele era Deus. Então perceba, meus amados irmãos ouvintes, que Manassés ele se humilhou muito perante Deus, houve muita humilhação. Então, se não houver muita humilhação, não haverá avivamento. Humilhação. Perceba, pastor William, aqui segundo o livro das Crônicas 7,14, que é um texto riquíssimo, o pastor Elinaldo Renovato, nosso amigo, ele foi muito feliz em focar esse texto aqui na primeira lição, e eu creio que esse texto ele será praticamente citado em quase todas as lições, que é a base do avivamento. Nós vemos aqui esses 4 passos, né? E olha essa reflexão, pastor William, que Deus me deu quando nós estávamos meditando, segundo a Crônica 7,14, né? Estamos cheios de si, ao invés de nos humilharmos. Estamos falando muito, ao invés de orarmos. Estamos buscando atalho, buscando facilidades, ao invés de buscarmos ao Senhor. E estamos satisfeitos com os nossos caminhos, ao invés de nos convertermos dos nossos maus caminhos. Então, esse texto ele encaixa perfeitamente aqui no avivamento no tempo de Josias. Porque Josias era um homem, pastor William, que a Bíblia diz aqui, segundo Reis, no seu capítulo de número 20, perceba, segundo Reis, capítulo, deixa eu abrir aqui, para que os irmãos entendam, 22, nós vemos que Josias ele fez o que era reto, né, aos olhos do Senhor.
andou em todo o caminho do seu pai Davi, como o pastor William aqui ele citou. E interessante que depois de ter achado o livro da lei, eles terem se humilhado diante do Senhor, esse avivamento é marcado por uma limpeza espiritual. Ou seja, é o que está lá em 2 Crônicas 7,14. O povo se convertendo dos seus maus caminhos. Dos seus maus caminhos. E quando nós nos arrependemos de todo tipo de atrocidades, no caso de Manassés, se fosse para enumerar aqui, daria mais de 10 erros que ele praticou, um pior do que o outro. Mas houve a humilhação. E Deus atentou para a sua humilhação. E o Senhor, assim, agiu de uma maneira especial na vida de Manassés. Então, segundo Reis, capítulo 23, nós vamos ver aqui que a palavra também, ela prevalece aqui nesse texto, que ele começa a fazer essa limpeza, destitui os sacerdotes que estavam queimando incenso a Baal. Ele também tirou da casa do Senhor os ídolos do bosque que para fora de Jerusalém, derribou as casas dos prostitutos cultuais. Ele também profanou a Tofete, que está no vale dos filhos de Inom, para que ninguém fizesse, olha só, passar o seu filho, sua filha pelo fogo a Moleque. Esse ponto aqui é muito importante. Bom, lembrarmos que Manassés, ele fez essa prática, ele sacrificou seus filhos. Mas agora Josias, ele acaba com tudo isso. Com tudo isso, faz uma limpeza espiritual. Por isso que é importante, pastor William, a humilhação vem em primeiro lugar, depois a oração. Muitos querem orar, mas não querem se humilhar. Então a humilhação, ela está em primeiro lugar. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que ao seu tempo vos exalte. Para que ao tempo de Deus, Deus tem o seu tempo. Agora, o tempo nosso é agora, é se humilhar. Agora, o tempo que Deus vai nos levantar, a palavra exaltar significa levantar também, como está lá em Tiago, também fala, humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, e ele vos exaltará. Então, irmãos, é o tempo de nós nos humilharmos, limpeza. Então, nesse processo de humilhação, de oração, é onde Deus vai limpando. E nós também vamos fazendo a nossa parte, porque Deus faz a dele, mas nós temos que fazer a nossa também. Amém, pastor? Amém. Que coisa gloriosa, meus irmãos. Riquíssimos comentários nós temos na lição de hoje. E é muito importante a gente perceber como reflexão dentro desse ponto aí do panorama dos avivamentos, que Deus ele se utiliza de líderes que são capacitados por ele para grandes avivamentos, mas uma lição também que deixa bem marcante para todos nós é que não há condição espiritual ou moral tão terrível, tão crítica, tão negra que Deus ele não possa reverter toda esta situação em uma poderosa mudança no caráter e em todo o ser de uma pessoa, de um grupo de pessoas, de uma nação, de uma igreja. Deus promove avivamento, mas é claro, para que isso aconteça, como bem frisou o pastor Henrique, é necessário uma profunda humilhação. Queridos, esse foi o tópico de número 1, com riquíssimos comentários. No tópico de número 2, tem como título a confissão de pecados e o retorno à palavra de Deus. Nós falamos bastante sobre a humilhação, né, pastor Henrique? Mas o poder da confissão dos pecados, ele é extraordinário. Verdade. Para que Deus possa atuar no meio do seu povo, não é? Verdade, pastor William. É muito rico essa segunda lição. O pastor Rinaldo Renovato foi extremamente feliz ao colocar agora aqui o segundo tópico dessa lição, segunda parte dessa lição, confissão de pecados e retorno à palavra de Deus. Isso é importantíssimo em um avivamento. Não há avivamento se nós estivermos guardando um segredo com Satanás.
Porque pecado não confessado é um segredo que você guarda com o diabo. Então é preciso haver a confissão de pecado. Provérbios diz que aquele que confessa e deixa, ele alcança misericórdia. Mas aquele que encobre as suas transgressões, ele nunca vai prosperar, nunca vai experimentar um verdadeiro avivamento. Então, nós temos que nos lançarmos aos pés do Senhor de maneira desesperadora, humilde e fervorosamente, e confessar todos os nossos pecados. Perceba, pastor William, que nas orações de Salomão, nas orações de Daniel, o tempo não nos permite, mas depois você pode meditar, nas orações de Neemias, do rei Davi, todos esses homens de Deus que foram usados em grandes avivamentos, esses homens, eles expressam em suas palavras, dizendo assim: eu pequei. Não dizendo, eles pecaram, mas eu pequei. Nós pecamos. Interessante que no livro do profeta Isaías, capítulo 6, naquele grande avivamento que Isaías experimenta na sua vida, no seu ministério, Isaías, ele diz: ai de mim que vou perecendo, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Confissão, humilhação. Então, depois disso, o Senhor, ele interveio na história de Isaías. Houve uma intervenção divina. Deus se manifesta de uma maneira poderosa, purificando os pecados do profeta Isaías e o comissionando para uma grande obra, para uma obra de uma grande envergadura. Então Deus é o Deus que contempla isso. Aqui falando de Neemias, meus irmãos, nós vamos notar que Neemias, ele no capítulo 1 e no versículo de número 4, a Bíblia diz que quando ele ouve as notícias, muito triste, como é que estava o povo em grande miséria e desprezo, o muro de Jerusalém fendido, as suas portas queimadas a fogo. O que ele fez, pastor? Ele se assentou, ele chorou, ele lamentou, houve lamentação por alguns dias. Ele orou durante 4 meses com grande lamentação. Então, irmãos, não é assim, eu fiz uma oração hoje e já acho que vai acontecer um avivamento. Deve haver uma perseverança. Ele viu a miséria. E por que não dizer, pastor Uriel, hoje, quantos líderes, isso aqui que eu vou dizer com muito temor e tremor, quantos líderes que estão vendo a miséria em vários âmbitos, só que eles não tomam nenhuma atitude, estão de braços cruzados, estão dormindo espiritualmente, ao invés de trilhar o mesmo caminho que Neemias ele trilhou, de se humilhar, de chorar muito por ver tamanha miséria. A vida espiritual, o Espírito de Deus já não está mais atuando em muitos lugares, muitos cultos, não há mais salvação de almas, não há mais quebrantamento, não há mais confissão de pecados e assim sucessivamente. Então é tempo de nós nos humilharmos como Neemias se humilhou, que houve confissão de pecados. Este avivamento também, pastor William, é interessante nós frisarmos aqui, que esse avivamento ele veio pelo ensino da palavra. Lá em Neemias, no seu capítulo de número 8, a Bíblia diz que leram o livro na lei de Deus. Está lá em Neemias, capítulo 8, e o versículo de número 8, declarando e explicando o sentido. Não foi assim, ler um texto como hoje em dia nós estamos vendo muitas pregações, muitos ensinos que eles leem um texto, fogem do texto e nunca mais voltam no texto. Então é o tempo que nós estamos vivendo. Então o povo sai sem entender nada. Então, em um avivamento,
é importantíssimo que as pessoas ouçam a palavra de Deus, elas vão para casa, mas aquela palavra fica remoendo ali, a pessoa fica remoendo aquela palavra, porque entendeu. Então, este é o verdadeiro avivamento. Então, tudo começa com o livro. Tudo começa com o livro. Lá, no tempo de Josias também, a mesma coisa, pastor, o livro. Lucas capítulo 4, quando fala do ministério de Jesus, e nós vamos aprender isso, né? Nós não vamos entrar aqui agora, nós teremos uma lição muito especial sobre isso, mas em Lucas capítulo 4, verso 17, foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, e quando abriu o livro, ele achou lá ali o lugar em que estava escrito o que está lá em Isaías capítulo 60. Então, o livro precisa ser aberto. Precisa ser aberto para que haja o verdadeiro avivamento, pastor. Isso é riquíssimo, pastor, porque aqui no capítulo de número 8 de Neemias, o versículo 1, a gente percebe que havia uma fome pela palavra de Deus, um anseio pela palavra. A Bíblia diz que chegando o 7º mês, estando os filhos de Israel nas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem na praça diante da porta das águas. E disseram a Esdra, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha ordenado a Israel. Este povo aqui, ele está saindo de um cativeiro de 70 anos, como nós aprendemos no trimestre passado, aquele cativeiro terrível que levou o povo a experimentar o ardor do juízo de Deus sobre si. Neste avivamento que Deus está trazendo, ele acontece também porque havia sede no povo pela palavra. Eles estavam famintos pela lei de Moisés. Eles estavam necessitados de ouvir. E é interessante que aqui eles estavam todos reunidos e diz a Bíblia no capítulo 8 que Esdra leu aqui desde a alva até o meio-dia. E ninguém foi embora. Hoje nos nossos cultos, né, pastor? Tá se expondo o ensino, tá se pregando a palavra e alguém está ali olhando para o relógio. Se passa 5 minutos, Deus quer responder ao clamor do seu povo com as manifestações espirituais, com salvação, e o povo está na agonia para ir-se embora, para deixar o templo. Ora, queridos irmãos, nós precisamos de avivamento, e avivamento urgente, mas é necessário que o apego, que o anseio, que o amor pela palavra venha a brotar em nossos corações para que este avivamento aconteça. Note que interessante, pastor, que põe aqui o pastor Linaldo Renovato no livro de apoio, aqui na página de número 29, ele diz que faz um paralelo com a reconstrução dos muros sobre o templo e a cidade como sendo a doutrina da igreja. Ele diz que os muros, como protege a cidade, como protegia um templo, é a mesma forma que a doutrina bíblica protege a igreja contra as heresias. Lendo aqui como está no texto, o templo sem muro é a igreja sem doutrina, sem proteção. Portas queimadas são sinônimo do liberalismo que domina muitas igrejas. São através das portas que estão queimadas que o mundanismo adentra dentro da igreja. Não é assim, pastor? Verdade, pastor William. O que nós vemos hoje em dia é essa falta de compromisso com a palavra de Deus, e permita dizer, a começar dos líderes. Os líderes pesa uma grande responsabilidade sobre os nossos ombros, que somos ministros da casa do Senhor, de ensinar a palavra de Deus, para ensinar a palavra de Deus ao povo. E não há avivamento sem a doutrina. Não tem avivamento, pastor. Nós vemos isso após o Pentecostes, em Atos capítulo 2, nós vamos ver Atos 2:42, perseveravam na doutrina dos apóstolos, nos ensinamentos de Jesus, nas palavras de Jesus. Houve uma perseverança. Se não houver uma perseverança,
Hoje nós precisamos de homens corajosos, homens capacitados por Deus, homens que verdadeiramente buscam a glória de Deus e não a glória para si, para ensinar o povo a palavra. Como assim, pastor? Porque é preciso perseverança e coragem. Porque em muitos lugares já se tomou uma dimensão, uma proporção muito preocupante, onde o amor da palavra de Deus já não se está mais presente em muitas igrejas. Se acostumaram com tanta coisa, com tantas invenções, com tantas facilidades, que é preciso ter alguém de fibra, de coragem, de oração, para começar a ensinar a palavra de Deus. No começo nós vamos enfrentar algumas batalhas, aonde muitos vão dizer isso, vão dizer aquilo, mas o líder deve persistir. O ensinamento da palavra de Deus deve persistir. Ele deve se voltar para o que está escrito em Atos capítulo 6, onde os apóstolos deixaram bem explícito, muito claro, o comprometimento deles com a palavra de Deus. Nós jamais vamos deixar a palavra e a oração para servir às mesas. Então, pesa sobre nós. Olha aqui como isso é tão sério, que lá em Malaquias capítulo 2, o versículo de número 6 diz assim: a lei da verdade esteve na sua boca, a iniquidade não se achou nos seus lábios, andou comigo em paz e retidão, e apartou-se a muitos da iniquidade, porque os lábios do sacerdote guardarão a ciência, e da sua boca buscarão a lei, porque ele é o anjo do Senhor dos exércitos. Olha que coisa linda, irmãos, isso aqui, né? Da boca do sacerdote buscarão a lei. O povo espera da boca do sacerdote fluir a lei do Senhor, para que haja, então, o avivamento, pastor. Muito bem, pastor Henrique, que maravilha. Esse segundo tópico, olha, foi de tirar o fôlego, porque você veja que a doutrina da confissão de pecados, ela já não tem sido ensinada em muitos lugares. Muitas igrejas estão se apartando da ortodoxia bíblica, do ensino metódico da palavra de Deus, para atender talvez alguma demanda de alguém que queira entrar por esse ou por aquele caminho. Mas o caminho que leva um verdadeiro avivamento, a exemplo que estamos tendo nos avivamentos do Antigo Testamento, ainda é a oração, o arrependimento, a confissão dos pecados e o apego ao ensino da poderosa palavra de Deus. A palavra de Deus é viva e eficaz. Gostei da reflexão que o pastor Henrique colocou aqui, uma das suas reflexões, que o avivamento é dar vida a um corpo que está tornando-se um cadáver, mais ou menos assim, né, pastor? Isso. É quando a vida do Espírito vem sobre aqueles que estão morrendo espiritualmente. Então, aviva. Este foi o tópico de número 2, meus queridos irmãos, mas ainda temos aqui brevemente o comentário do tópico de número 3, que fala o avivamento e a palavra de Deus. Ainda vamos continuar neste enfoque da palavra, e no subtópico 1 diz que é a palavra de Deus que corrige, né, pessoal? Com certeza. A palavra de Deus, ela nos corrige, nos repreende, nos instrui, e é de suma importância nós atentarmos ao que a palavra de Deus ela está falando conosco. Nós aqui, meus irmãos, ouvimos o pastor Willa, na sua colocação, foi muito feliz em dizer sobre esse desprezo que há hoje em dia para com a palavra de Deus. Há um desprezo muito grande, onde o povo não tem mais paciência de ouvir a palavra de Deus. Se coloca aí uma campanha com um determinado nome, não quero aqui citar nomes, mas se coloca lá alguma coisa, o povo vai. Se convida para a oração, o povo não vai. Para o culto de ensino, não vai. Então, o avivamento chega
através da palavra de Deus, o comprometimento com a palavra, e ele deve ser mantido também pela palavra. O avivamento se mantém pela palavra, pastor. Isso. É importantíssimo porque em um avivamento se dará muitas manifestações espirituais, haverá profecia, haverá revelação, interpretação, enfim, as manifestações do Espírito, elas ficarão muito evidentes em um avivamento, porque não há avivamento sem essas manifestações, né? Ou seja, as manifestações do Espírito são sinais de um avivamento, um dos sinais, não é somente isso, mas tem muitas outras coisas. Então, por isso é importante ter a orientação da palavra de Deus para que se mantenha o avivamento. E o pastor Rinaldo Renovato diz que Deus ele pode enviar um avivamento genuíno como resposta ao quebrantamento espiritual e às orações do povo de Deus. Pastor Willa, um dos motivos pelos quais não há avivamento em muitos lugares, sabe o que é? Porque os líderes, as igrejas, elas estão satisfeitas sem este avivamento. Estão satisfeitas. Elas estão como a igreja de Laodiceia. Rico sou, de nada tenho falta. Então hoje o povo, cada crente tem o seu carro, tem o seu bom emprego, desfruta de um conforto dentro do templo, tanta coisa. Então é aquilo, vai ao culto, volta, vai ao culto, volta. O povo está beirando aí um caminho muito perigoso, muito perigoso. Estão satisfeitos sem esse avivamento. Já não se vê, é preocupante, porque em muitos púlpitos nós não vemos mais líderes falar, os pregadores falar sobre o Espírito Santo. Não se fala mais sobre o Espírito Santo. Não sabe nem o que é avivamento. Então, lugares como este, é preciso que se levante um Neemias, se levante um Samuel, se levante um Moisés, se levante alguém que está até mesmo no anonimato, que o vento do Espírito sopre, porque eu creio que Deus pode levantar uma criança, pode levantar um adolescente, pode levantar um jovem, um ancião. Deus está procurando alguém. Se este alguém disser, eis-me aqui, Senhor, eu quero ser esse instrumento. Essa semana mesmo, me deparei com duas falas de jovem, de um obreiro, um jovem dizendo assim, pastor, eu quero ser um jovem de oração, quero ser um homem de oração. Olha que coisa linda. E o obreiro dizendo assim, Senhor, pastor, eu quero ser usado por Deus. Então, duas declarações que, se essas pessoas perseverarem nesses seus pedidos, nesses seus desejos, com certeza o céu se abrirá e o avivamento chegará na vida dessas pessoas. Pastor, que coisa linda, que coisa maravilhosa. E percebendo sobre a correção que a palavra promove, nós temos aqui dois extremos perigosos, que são importantes para a nossa verificação, para o seu comentário em sala de aula, dois extremos que são perigosos. A manifestação do Espírito sem a doutrina bíblica, como também o formalismo que acaba com as manifestações espirituais em muitas igrejas. Aqui o pastor Rinaldo Renovato, ele dá uma definição bem rápida do que é formalismo, pastor. Ele coloca assim: é a característica do que é formal, é a observância de regras, de preceitos e métodos, é rigor. O formalismo, no entanto, assume uma característica negativa quando o cuidado e o zelo pelo que é formal supera o que é real e necessário. Então veja que o formalismo ele é muito perigoso, porque muitos obreiros e muitas igrejas já se acostumou com aquela liturgia do culto engessada, aquelas regras, tem que ser assim, tem que ser desse jeito, tem que ser daquele jeito. É lógico que a Bíblia corrige, a palavra de Deus corrige. Nós não podemos exacerbar em determinadas manifestações que acabam incorrendo em emocionalismo,
em coisas que não é o Espírito que está promovendo. Mas também não devemos ficar tão enrijecidos ao ponto de não experimentarmos as experiências que o Espírito Santo quer nos proporcionar, pastor. Verdade, pastor William. Eu já tive várias conversas com muitas pessoas em que elas declararam que em suas igrejas, tais líderes, eles não suportam, é forte dizer isso, as manifestações do Espírito Santo. Não suportam, não dão lugar, não creem nas manifestações do Espírito. E a Bíblia, ela é bem clara. O apóstolo Paulo, um homem experiente, um homem que falava em outras línguas, e ele até mesmo diz ao povo da igreja de Corinto: eu falo mais língua do que todos vocês. Isso. Paulo, ele também frisa a importância das profecias, que não deve se desprezar as profecias. Paulo também fala: não apagueis o Espírito, não abafeis o Espírito. Ou seja, Paulo, ele estava dizendo, em outras palavras, se vocês apagarem o Espírito, vocês estarão, consequentemente, apagando todas as manifestações do Espírito. Porque os dons espirituais, eles são distribuídos pelo Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele é muito educado, pastor. O Espírito Santo, ele quer encontrar lugar, ele não invade. Ele quer encontrar lugar. Se ele encontrar lugar no coração do líder, consequentemente, ele vai começar a encontrar lugar no coração da igreja, dos crentes, dos líderes. E encontrando lugar, o que ele vai fazer? Ele vai distribuir a manifestação do Espírito, as manifestações do Espírito Santo no meio da igreja. Então, nós devemos sim tomar bastante cuidado, mas tudo isso à luz das Escrituras. Se nós tivermos a palavra de Deus como uma bússola do avivamento, nós com certeza seremos bem-sucedidos, se nós nos voltarmos para o que a palavra de Deus ela está falando. Então vamos dar lugar ao Espírito Santo. Não apague o Espírito Santo. Seja cuidadoso com a doutrina. Os nossos cultos, eles têm ordem, ele tem decência, mas o Espírito Santo, ele tem liberdade para operar. Ele opera como ele quer, do jeito que ele quer, na hora que ele quer. O Espírito Santo não trabalha, pastor, de acordo com a nossa programação. O problema nosso é que nós estamos num ritmo muito fechado, muito formal. Não, tem que ser assim, desse jeito. Nós achamos que o Espírito Santo só tem que operar naquela hora do culto, que o Espírito Santo não pode operar aqui, não pode operar desse jeito. Então, nós estamos presos a isso. E o resultado é que não tem mais avivamento nas igrejas, não tem mais manifestação do Espírito Santo, porque nós estamos engessados. Nós não estamos sensíveis à voz do Espírito Santo. E isso é importantíssimo em culto, a sensibilidade espiritual, de ouvir a voz do Espírito. E quando nós obedecemos à voz do Espírito, o avivamento que houve no país de Gales, uma das características que Evan Roberts ele cita, é essa sensibilidade, a obediência ao Espírito Santo. Que Deus abençoe, em nome de Jesus. É isso, meus irmãos, é muito importante nós vermos que as manifestações espirituais, elas não ficam sem controle como alguém possa pensar. As manifestações espirituais, elas são bem ordenadas e dirigidas pela palavra de Deus. É o que o apóstolo Paulo falou com a igreja de Corinto, na primeira carta, capítulo 14, 26. Ele diz: irmãos, quando vocês se ajuntarem, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem línguas, tem interpretação, faça-se tudo para a edificação. Então note que o culto cristão, o genuíno culto cristão, é um culto ordeiro, é um culto que as manifestações espirituais, elas não cessaram nos dias apostólicos. Paulo está ensinando a igreja, ora veja, está ensinando a igreja que quando a igreja está reunida, tem todo esse tipo de manifestações espirituais. O formalismo não pode engessar a igreja ao ponto de que líderes, grupos,
homens e mulheres de Deus fiquem tão preocupados com as regras, com a formalidade, como disse aqui o pastor Linaldo. Aquilo formal, ele não pode superar aquilo que é real e o que é necessário. Aqui ele ainda coloca um outro exemplo muito importante, quando Salomão leva a arca de Deus, a arca do concerto, para o seu lugar, para a casa de Deus. O que aconteceu? Um poderoso avivamento. A formalidade daquela liturgia, da liturgia do culto judaico, não atrapalhou a manifestação da glória de Deus. Lá estavam os cantores, lá estavam os sacerdotes, lá estavam os músicos, lá estava o rei Salomão, mas quando a glória caiu, todos foram inundados, imergidos na glória de Deus, de tal ponto que eles não podiam ministrar, eles não podiam entrar no templo, tamanha era a glória de Deus. Meus queridos irmãos, amados obreiros, líderes, professores de escola dominical, este é o desejo do nosso coração, que a sua igreja, que a sua escola bíblica dominical também venha experimentar este poderoso avivamento. Pastor Henrique, suas considerações? Meus amados irmãos, estamos imensamente felizes por participar com o pastor Willa nesse momento, o canal de Daqui que tem sido aí instrumento de bênção para todos os seus ouvintes, aqueles que estão inscritos neste canal, e você possa também compartilhar estas aulas, também pedir que os seus amigos, parentes, venham se inscrever neste canal para desfrutar das insondáveis bênçãos de Cristo através da exposição da palavra de Deus. Permita aqui terminar, pastor Willa, com um apelo feito durante um avivamento das Ilhas Hébridas. Preste atenção, ouça aqui. Irmãos, se não levarmos uma vida reta diante de Deus, será uma falsidade clamarmos por um avivamento dia e noite, meses e meses seguidos. Temos de perguntar a nós mesmos: meu coração está puro? Minhas mãos estão limpas? Que este apelo você possa refletir, que foi feito durante o avivamento das Ilhas Hébridas, e também vem aqui se alinhar com um dos tópicos da nossa lição, e encerra aqui dizendo que avivamento é resposta de Deus a um povo que o busca humildemente, fervorosamente e desesperadamente. Que o Espírito de Deus possa avivar a sua vida, avivar a sua casa e também a sua igreja. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, agradeço ao pastor Henrique por esta preciosa participação nos comentários aqui da nossa lição de número 2, o avivamento no Antigo Testamento. Que estes exemplos de avivamento veterotestamentário possa inspirar você, levar você a uma profunda reflexão, a um profundo apego ao ensino da palavra, porque você também será um canal de bênção. Logo estaremos de volta com mais comentários das lições bíblicas do primeiro trimestre de 2022 e eu espero que você seja edificado. Inscreva-se no canal de Daqui, compartilhe com alguém, ative aí o sininho das notificações, porque assim você será notificado sempre que um vídeo novo for postado aqui no canal. Você fazendo assim, nos ajudará a estar sendo mais relevante, compartilhar a palavra de Deus para que mais vidas sejam impactadas. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.